Casos de abandono de incapaz trazem à tona debates sobre a importância da rede protetiva. Constituição Federal prevê que é dever de todos proteger crianças e adolescentes. E a denúncia pode salvar vidas. O menino de apenas 2 anos, encontrado na rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto, já recebeu alta hospitalar. Ele estava internado no Santa Lídia desde a última segunda-feira, quando foi encontrado por motoristas sozinho no meio da estrada, só de fralda e debaixo de chuva. A família já foi identificada e alegou para a polícia que a criança desapareceu da casa onde estava. A criança vai agora para um acolhimento, tanto a mãe, o pai, a avó, todos eles já têm ciência disso, que nós, o Conselho Tutelar, já conversou com eles que havia essa possibilidade, né? Então, essa criança vai ser acolhida e vai ser feita a avaliação técnica, né, das técnicas do acolhimento. Vai ser feito todo um atendimento para se entender melhor esse contexto familiar com relação a essa criança. Ainda no último sábado, um outro menino de 5 anos foi resgatado da própria residência. Ele foi ouvido gritando por socorro e estava sem água e comida. Os vizinhos relataram à polícia que essa não era a primeira vez que a criança era deixada sozinha. Daí a necessidade de uma rede de proteção para evitar que o caso se repita. A rede de apoio começa desde dentro da própria família, que pode de alguma maneira diagnosticar essa situação de abandono, até passando pelos vizinhos, chegando na escola e numa situação mais ampla, até pelo Ministério Público, até pelo Conselho Tutelar. Mas o importante é a gente tentar contar com essa rede de apoio para poder diagnosticar e evitar um mal maior, como uma consequência, um acidente, até um caso mais fatal. Então é importante que as pessoas que estão no entorno, que detectem alguma coisa, que não tenham medo, que não tenham vergonha, é preciso sim denunciar. Para o especialista em educação, o período de férias escolares pode deixar crianças ainda mais expostas à violência. Essas crianças, então, ficam, teoricamente, com mais tempo com a família. É sempre uma coisa positiva, mas desde que o ambiente familiar seja um ambiente saudável e não coloque a criança em vulnerabilidade. Então, daí vem uma preocupação nossa também agora, nesse momento, que essas crianças vão ficar mais expostas a essa situação de vulnerabilidade. E aí a gente chama a atenção da comunidade para se observar algum caso que seja recorrente ou que seja pela primeira vez, que realmente faça a denúncia nas instituições que se cabe. Cuidar de crianças e adolescentes é uma obrigação de todos. O artigo 277 da Constituição Federal prevê que é um dever da família, da sociedade e do Estado oferecer direitos básicos a esse público, além de protegê-lo de qualquer tipo de violência, negligência e opressão, como o próprio abandono. Por isso, denunciar é muito importante. A denúncia, ela é anônima. Ela sempre é anônima. Então, não precisa do temor da população, seja ela qual for a pessoa, familiar, vizinho, seja ela quem for. Tem a denúncia, faça a denúncia. Maus tratos, negligência, tenha desconfiança, porque nós já trabalhamos com a desconfiança daquilo que pode estar acontecendo. Faça a denúncia no Disque Denúncia, que é o 0800 7730 161 ou o 161. Abandono de vulnerável é crime, está previsto em todo o Código Penal, está previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, então a gente tem que estar atento a isso. A educação, ela vai se completar quando a gente começa a se preocupar também com a educação dos filhos dos outros, sobretudo aqueles que precisam de algum olhar, precisam de algum cuidado especial. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Vamos falar mais sobre esse assunto. Doutora Rogéria Shimura, advogada, já conosco ao vivo aqui no nosso núcleo de jornalismo. Doutora, os casos que nós vimos aí na reportagem, eles são considerados realmente de abandono de incapaz? E já emendo outra pergunta, qual que é a punição para esse tipo de crime? Ótima tarde. Boa tarde a todos. Sim, o que prevê a lei é que abandonar pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade ou por qualquer motivo que ela seja incapaz de defender-se dos riscos resultantes desse abandono, tem uma penalidade sim, que é de detenção de 6 meses a 3 anos e se desse abandono resultar lesão grave, então a pena seria de reclusão de 1 a 5 anos. Doutora, são fatos que realmente chocaram, né, toda a nossa macro-região aí essa semana. Mas eles também servem para conscientizar e até incentivar o ato de fazer denúncias?
Com certeza. É muito importante que aquele que tenha a notícia de qualquer vulnerabilidade, de qualquer risco que o vulnerável estiver exposto, que denuncie. E como já foi falado na reportagem, a denúncia sempre é anônima, pode ser, né, se a pessoa não quiser se identificar, ela pode fazer anônima, e essa denúncia anônima garante, então, esse sigilo, né? Doutora, na opinião da senhora, o que dificulta essas pessoas de colaborarem denunciando casos que colocam as crianças em risco? Eu penso que seja o medo do reconhecimento, né? De ser identificado como alguém que está denunciando para não ser envolvido numa questão perigosa, né? Porque envolve crime. Então, o que eu saliento aqui é o que já foi falado com relação à denúncia anônima mesmo, que garante, né, o anonimato do denunciante. Bem, a gente sabe que às vezes a pessoa fala assim, não quero entrar em contato com a polícia, mas ela pode entrar em contato então com os conselhos tutelares. Sim, sim, que eles, nas prerrogativas deles, eles têm condições de investigar o caso e depois levar às outras autoridades competentes. Doutor, e quando a gente fala da omissão, aquela pessoa que sabe, talvez um familiar próximo, sabe que aquela criança está sendo agredida, mas não avisa, não comunica isso às autoridades, ela pode ser responsabilizada também? Sim, o Código Penal, ele prevê o tipo de omissão como crime, né? Que consiste, então, na atitude de deixar de socorrer pessoas em situação de vulnerabilidade, como crianças abandonadas ou perdidas, pessoas inválidas com ferimentos ou em situação de risco ou perigo. Então, sim, caracteriza a omissão. Quando a gente olha, doutora, para as instituições de ensino, as escolas, as creches, esses profissionais também precisam estar preparados para encarar esse tipo de situação? Com certeza. Primeiro, cabe lembrar aqui que a situação de risco, ela acontece quando uma criança ou adolescente tem os seus direitos fundamentais ameaçados ou violados por diversas formas. Então, caso a instituição de ensino verifique a ameaça ou a violação desses direitos, ela pode e deve olhar com mais atenção para o núcleo familiar dessa criança e, em última análise, esgotados os meios amigáveis nas tratativas que incumbe os dirigentes escolar, então fazer a denúncia. Ressalto aqui que, em casos de que o dirigente escolar ele verifique as lesões graves, por exemplo, a criança já vai com alguma lesão, ele pode imediatamente fazer a denúncia. Existem, doutora, boas ideias que as prefeituras poderiam incorporar aí para tentar amenizar essa situação? Com certeza, tem inúmeras coisas boas a serem feitas, mas como tudo, né, demanda uma gestão apropriada e pessoas comprometidas com o trabalho a ser realizado. Doutora, quando a gente fala nessas questões envolvendo aí maus tratos de crianças, a gente sabe que a gente já teve problema com a estrutura dos conselhos tutelares, o pessoal reclamando que os prédios, né, não atendiam ali muito bem a sociedade. Qual que é o papel do Ministério Público em acompanhar de perto tudo o que acontece quando o assunto é criança e adolescente? O Ministério Público tem o dever de acionar, garantir esses direitos que são previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutora Rogéria Shimura, advogada, agradeço muito a presença da senhora aqui, sempre um prazer contar com você para nos ajudar aqui. Um bom fim de ano, doutora. Muito obrigada. Até a próxima.